Tá preparado? No vídeo de hoje tá saindo do forno um comparativo sobre dois festivais, The Town e Lollapalooza. Qual é o melhor festival? Bora! Vamos começar por um ponto bem polêmico. Tópico 1. Estrutura de festival. Qual é a diferença entre a estrutura do The Town e do Lollapalooza? Vale lembrar que ambos os festivais acontecerão no mesmo lugar, que é Interlagos. Quando a gente fala de estrutura, a gente também está falando um pouco de beleza de festivais. A gente fala de stand, a gente fala de palco, a gente fala de tudo que tá ali pra gente poder usufruir. O que você acha? O que você achou do The Town, por exemplo? Ó, lembrando que tudo que a gente fala aqui nesse vídeo é da nossa opinião e da nossa vivência dos festivais, tá? E do nosso gosto também, né, galera? E cada um tem o seu. Exatamente. Sobre estrutura, The Town eu achei maravilhoso em quesito de palco, stand, como o evento funcionou, a rota que levava pro Rock in Rio, o palco do Rock in Rio, eu acho que funcionou muito bem. Então, na minha opinião, um pontinho pro The Town em questão de estrutura. Mas assim, a gente tem que lembrar que a estrutura que a gente está falando é questão de beleza. São Paulo foi muito bem representado lá. Os palcos estavam lindos, tinha São Paulo Square. Na nossa opinião, beleza, de fato, quem ganhou aí foi The Town. Não que o Lollapalooza deixa a desejar, mas assim, o Lollapalooza tá sem inovar já faz muito tempo. Então a gente já tá manjado dos palcos, designers e tudo mais. Vale comentar aqui sobre os stands que ambos os festivais têm, mas na minha opinião, eu achei que no The Town estava muito mais bem executado. Os stands estavam belíssimos. Segundo quesito, preço. Lembrando, não é preço do ingresso, tá? Preço de consumo, comida, bebida, o que você gasta dentro do festival. Assim, eu acho que aqui pode dar um ponto para um ou para outro, mais ou menos. Empate técnico. Empate técnico, porque assim, tem coisas que no The Town foi mais barato e tem coisas no Lollapalooza que foi mais barato. Mas assim, em questão de bebida, você bebe meio que meio a meio ali. Em questão de comida, acabou que a gente pagou um pouquinho mais barato no The Town, o Lollapalooza ficou um pouco atrás. Porém, eu prefiro as bebidas que são comercializadas no Lollapalooza. Eu acho que o Lollapalooza é mais diverso em questão de bebidas, né? A gente tem mais opções. No The Town, ficamos restritos a duas marcas de cerveja e se você não gostar de cerveja, era refrigerante ou água. É isso. Que água, rapaz, tá ficando louco. Eu só tomo cerveja. Trazendo mais um tema polêmico que é organização de festival. O que você acha? Bom, aí a gente vai até se alongar um pouquinho mais. Sim. Questão de organização, o The Town ele foi mais organizado do que o Lollapalooza. Organizado até demais, né? Exatamente. Isso não quer dizer que o The Town funcionou melhor do que o Lollapalooza. O The Town organizou demais e isso foi um problema. Ele burocratizou coisas simples, como você comprar uma bebida, você pegar uma comida, e tudo tinha umas regrinhas ali, que é um tópico que a gente trouxe aqui, que é sobre regras. Se existem regras, todo mundo que está trabalhando no festival deve seguir as mesmas regras. Isso não estava acontecendo. Então, assim, teve coisas que eles organizaram demais, tentaram organizar demais, muitas coisas eles não conseguiram organizar, então teve um excesso de organização que teve um caos ali no meio, sabe? Isso foi até um fato muito importante para as grandes filas que vocês ouviram nos noticiários para quem não foi no festival. Esse excesso de organização gerou filas imensas em questão de comida, bebida e outros assuntos dentro do festival. Licença, tudo bom? Essa fila aqui é pra quê? Isso é detalhe. Já o Lollapalooza, a gente nunca passou por situações assim, a gente nunca pegou filas catastróficas pra nada, nem pra comer, nem pra beber, até mesmo utilizar o banheiro. E é lógico que os banheiros do Lollapalooza não possuem o mesmo padrão que o do The Town e do Rock in Rio. Pode ser que nas próximas edições isso mude, a gente não sabe, tá aí uma incógnita, né, pra gente ver como é que vai ser a edição de 2024. Mesmo pra utilizar os banheiros não tinha tanto caos assim. Então a organização deu uma travada em diversas coisas. Então nesse quesito eu acho que eu voto no Lollapalooza como organização. Eu também, meu pontinho tá no Lollapalooza. Em questão de fila também, a gente tá falando das pessoas que vão no horário certo fazer as coisas certas. Não me venha no show principal você querer usar o banheiro que tá lá no meio do palco, né? Aí os dois festivais vão ter fila. Exatamente. Não tem pra onde fugir. Realmente. Se a gente tava falando de polêmica... Agora vem uma polêmica de verdade. Logística, gente. Logística. Quem ganha? Não, com certeza o Lollapalooza. Não existe logística no The Town. Não existe fluxo, as pessoas que estavam lá, elas estavam
dentro de um caldeirão. Não sei o que aconteceu, que eles acharam que Interlagos funcionaria que nem o Parque Olímpico. Gente, não tem como, são estruturas diferentes de ambientes mesmo, né? A gente sabe que o Detal, ele trouxe a estrutura do Rock in Rio para São Paulo. No Rock in Rio ainda funciona muito bem a disposição dos palcos. Interlagos, isso caiu por terra, não tem como. Me colocaram um palco muito distante, colocaram palcos muito próximos para ter um fluxo de pessoas gigantesco. Isso acabou em desgraça. Quero dar um complemento no que a Vi falou, para quem nunca foi no Lollapalooza. O palco principal, o Skyline e o The One, ficava no mesmo espaço do palco eletrônico do Lollapalooza. Um de frente pro outro. E acaba que, pra você passar de um pro outro, você passava por um corredorzinho, ia afunilando. E pasmem, esse espaço que o Detal colocou os dois palcos não é o maior espaço que tem dentro de Interlagos. Por exemplo, o Lollapalooza tem o palco Budweiser, que é o maior espaço para comportar os shows da noite. Imagina você pegar o palco eletrônico, que não é o maior espaço do Lollapalooza, e colocar o seu palco principal e o seu palco secundário no mesmo espaço. Eu acho bom lembrar também, a gente não vai entrar no quesito line-up aqui, porque são coisas que não dá pra ficar comparando toda hora. Porém, isso entra na logística. Quando você coloca uma banda extremamente grande pra tocar num palco aqui, o ideal é que você coloque uma banda que também leve público pra tocar aqui. Não adianta você colocar duas bandas extremamente grandes pra tocar perto uma da outra. Não tem fluxo de pessoas dentro do espaço, o que acaba gerando filas, acaba gerando até na locomoção de um palco pro outro, parecia que você tava numa micareta na Bahia, porque tipo, eu não tenho nem palavras. Não tenho palavras pra falar aqui. No quesito logística, o Lollapalooza dá um pau no Detal. O Lollapalooza sabe fazer evento em Interlagos. Ninguém fica apertado, você consegue assistir show dançando, pulando, correndo se você quiser. Obviamente, se você não estiver na grade, né? A gente também tem que lembrar disso. Mas o Lollapalooza dá um pau na logística do Detal. E uma dica bônus, tá? Se o Detal não mudar essa logística, que eu tenho certeza que eles vão mudar, porque isso foi um erro, quando for usar o banheiro, usa o banheiro do palco eletrônico. No primeiro dia a gente se lascou, realmente, a gente se ferrou no festival, mas no segundo e no terceiro dia a gente conseguiu usar o banheiro melhor, conseguimos fazer as coisas um pouco mais facilidade, mas caminhamos bastante, viu? Andamos muitos para poder usar o banheiro. Mas assim, também tem que lembrar que não é na troca de um palco pro outro, porque aí você vai estar andando com uma multidão, tipo The Walking Dead total. Pega horários que estejam já acontecendo shows em um desses palcos, né? E a gente torce de verdade que essa estrutura ela mude, porque não tem logística nenhuma, sem condições. Vamos falar agora um pouquinho sobre segurança, mas a gente vai falar sobre segurança fora do festival, que foi um diferencial pra gente. Na nossa opinião, Detal, pontinho, levou ponto. Tranquilo, muito policiamento, equipe do Detal desde quando você sai do festival até o metrô, que foi o transporte indicado pelo festival para todo mundo ir e voltar do festival. Tava perfeito, qualquer informação, tinha informação, super iluminado e pasmem, o metrô 24 horas funcionou de perfeitamente. Se continuar o metrô 24 horas até pro Lollapalooza, vem indicação do canal Bora de você ir de metrô e voltar de metrô. Exato. E já puxando o tema, transporte público. A gente acabou de falar do metrô 24 horas, né, que foi esplêndido. Só que aqui eu acho que eu também quero dividir um pouco a pontuação. Por quê? O Lollapalooza, ele tem a opção do Lola Transfer, que te deixa dentro do festival. O Detal não teve essa opção. Claro que teve algumas empresas ali que estavam fazendo o transporte oficial, só que eles não te deixavam dentro do evento. Só que a gente tem que lembrar que o Festival Detal, ele possibilitou as pessoas irem da forma que melhor coubesse em seu bolso, que fosse melhor ali, porque nem sempre o transfer ele é uma ótima opção, porque ele acaba saindo um pouquinho mais caro ali, né? Então eles colocaram disponibilizado o metrô e o trem 24 horas. E foi esplêndido, gente. A gente foi em 3 dias de evento. E nos 3 dias a gente saiu em horários diferentes, porque a gente falou, vamos tentar entender como é que vai funcionar esse metrô 24 horas. E pasmem, a gente teve uma ótima experiência nos 3 dias. Lembrando que a gente foi de passe comum, tá? Saímos do festival, fomos alguns dias sentado, outros dias voltamos em pé, mas sem aquela superlotação de quem é de São Paulo sabe, do metrô lotado de São Paulo. Foi super tranquilo, super seguro, super na paz. Como deveria ser em todo festival, todo show, né? E o Detal, ele deu opção também para você adquirir o semi-expresso e o expresso. Não optamos por isso porque não achamos necessário, então a gente utilizou o metrô normal, como o Iguinho acabou de falar, e foi ótimo.
Então aqui eu acho que é um meio ponto, porque o Lollapalooza ele tem um transfer que te deixa dentro, então se você tem a possibilidade de ir, é um conforto maior e sair por diversos lugares daqui de São Paulo. Só que o Detal, ele deixou o metrô 24 horas e isso conquistou nossos corações. Exatamente, pra mim o ponto é do Detal. Pra mim é um pouco do Lollapalooza, que eu sou um pouco preguiçosa, então ele já deixa dentro do evento, né? E sobre as regras do festival, quem leva essa? Pra mim, quem leva regras é o Lollapalooza. O Detal colocou muitas regras ali para serem cumpridas, só que esqueceu de um pequeno detalhe, alinhar com todo mundo. Então assim, falando da nossa experiência, a gente ia em um stand e uma pessoa falava uma coisa pra gente, quando a gente ia em outra, contradizia o que o outro stand tinha falado. Não estava unificado, Não né? estava unificado, as pessoas não estavam com a mesma informação. E quando eu digo pessoas, as pessoas que estavam trabalhando lá. Pra gente que estava ali na experiência, já estava causando essa confusão. Eu fico imaginando para as pessoas que de fato estavam trabalhando, porque você chegava, dava um posicionamento, uma opinião, e a pessoa que estava sendo atendida falava, tá tudo bem, mas eu fui alinhada isso lá atrás eu pude fazer, agora eu não tô podendo fazer. E eu vou explicar com mais detalhe, que é o lance da bebida. Dando um exemplo aqui para poder ilustrar o que eu acabei de falar, vamos falar das bebidas do evento. Lá estavam sendo vendidos 3 tipos de copo: o copo da cerveja Heineken, o da Lagunitas e o da Coca-Cola. Tinha bares que estavam servindo qualquer tipo de bebida em qualquer copo, o importante era você ter um copo reutilizável. Tinha estandes que estavam seguindo uma regra que eles só podiam servir as bebidas respectivas aos copos que você tinha. Então acabava que aquilo ali ficava numa divergência de opinião e que muitas vezes você falava, tá, mas eu acabei de comprar Coca no copo da Heineken e eu tô bebendo há muito tempo, e tinha pessoas que não queriam vender. Então acabou que isso deu um pouco de divergência nas regras ali que estavam sendo alinhadas com todo mundo. Eu acho que isso dificultou a vida de todo mundo, tanto de quem tava lá trabalhando, quem tava ali se divertindo. Então esse é um ponto que eu jogo pro Lollapalooza. Vale lembrar que no Detal você comprava os copos, eles não estavam dando os copos. E no Lollapalooza você ganha os copos. Então a gente vai entrar aqui num outro ponto falando de copo, que é o lance da sustentabilidade, que era a ideia de você adquirir um copo para você poder utilizar durante o evento inteiro. E você poderia levar quantos dias precisasse de festival. Levava para sua casa, lavava, no dia seguinte você poderia voltar. Em questão da sustentabilidade, quem leva isso? A Baskin. A Baskin, que atende os 2 eventos, inclusive. Exatamente. A empresa que estava fazendo ação nos 2 festivais. Não sabemos se ela vai continuar pro Lollapalooza, porém, trabalhou muito bem, fez tudo o que tinha que fazer. Com o copo retornável do Detal, teve uma pequena falha. Quando você compra um copo retornável e você tem uma estação de limpeza, teoricamente você usa o copo para tomar uma Coca, um Red Bull, a cerveja, qualquer bebida que está sendo vendida no festival. Se você quer consumir outra bebida, tudo bem, vai na estação, limpa seu copo e consome. Como a Vi falou, muitas vezes você estava com um copo da cerveja, você não podia comprar a Coca. Então isso não é mais um copo reutilizável. Ele vira um gift. Você comprou o copo do Red Bull, você tem um copo do Red Bull, mas você só pode beber Red Bull. Então ele não tem o fator sustentabilidade, como o Lollapalooza também não tem, porque ele é uma campanha, gente, é uma ação. Comprou a Coca da Rosalía, ganhou o copo da Rosalía, como foi na edição passada do Lollapalooza. E eles não entraram com essa vertente de ser sustentável. Até aí tá tudo certo, por mais que a gente quer que todos os festivais tenham esse viés mais sustentável. Sabe que festival gera muito lixo, né? Então é muito importante ter uma empresa como a Baskin assessorando os 2. Exatamente. Então, na nossa opinião, isso foi uma falha do Detal. Então, não é pontinho pra ninguém. E aí, você já foi nos 2 festivais? Conta pra gente o que vocês acham, qual é o melhor festival, qual que você mais gostou, o que você tá esperando desse Lollapalooza com a nova organização, que é a organização do Detal e do Rock in Rio. E não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui, fala pra gente se você já foi num festival, quais são suas preferências, porque a gente se vê em qualquer um deles. E aí, bora? Bora!